Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente em tua vida. Estamos trazendo mais a devocional de esperança e vida e hoje vamos falar sobre o tema A Verdadeira Riqueza. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 4 até o 9, diz-nos assim: Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus queridos, sabemos que a vida não é fácil para ninguém. Nós vivemos em uma constante luta pelos nossos ideais, as aspirações e os nossos planos. E é comum que a gente venha a dividir a nossa vida em algumas áreas, em várias áreas: espiritual, emocional, área física, psíquica, econômica, familiar, intelectual, profissional e por aí vai. Mas, para todas elas, também nós temos os anseios. Porém, é também verdade que para muitos de nós, esses anseios têm se tornado muitas vezes amargos e difíceis. E quando os dias vão se passando e nós não vemos aquilo que desejávamos, almejávamos ser alcançado. Na verdade, porque nós temos uma visão limitada, uma visão horizontal e daquilo que é a verdade. E a verdade são tesouros para nossas vidas. E diante disso, esse texto que nós lemos fala sobre isso, sobre uma visão divina do que se processa em nossa vida. E aqui diz o seguinte, que em tudo já fomos enriquecidos. É uma grande afirmação esta que nós temos. Então, como entender a ideia de que eu já estou enriquecido? Como eu posso entender isso? Eu vou entender a partir do que eu tenho o discernimento espiritual. E preciso ter esse discernimento para poder compreender aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus deseja para mim. Somente aqueles que desenvolvem essa capacidade de uma busca de Deus, de viver na plenitude do Espírito Santo, é que vai conseguir entender corretamente quais são as riquezas divinas que o Senhor tem para nós. E é através do discernimento espiritual. E Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus ali lhe diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é, quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a Deus. Os discípulos até pediram a Jesus: mostra-nos o Pai. E então Jesus se volta para eles e diz: que o Pai estava nele e ele no Pai. E tudo que ele fazia era de conformidade com a vontade do Pai. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Um grande erro que a humanidade comete, as pessoas cometem, é por não conhecer as verdades eternas da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós de fato conhecemos a verdade, conhecemos a Jesus, através da palavra, nós vamos ser libertos, nós vamos entender qual é a verdadeira riqueza
para nossas vidas, aquilo que Deus tem preparado e separado para nós. A palavra de Deus é quem nos mostra quem éramos, que éramos pecadores, que estávamos perdidos, mas que fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. E sem Deus e sem esperança nesse mundo nós estávamos também. E que agora, pela graça do Senhor, nós somos reconciliados com Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o segredo de uma vida abundante, uma vida rica em Deus, reside em duas coisas: no contentamento e na alegria. A pessoa, quando está amadurecida nesta área, quando ela compreende sobre a questão do contentamento e da gratidão, ela consegue viver essa vida com mais gratidão, com mais alegria também. E o contentamento é nos contentarmos com o que temos, com o que Deus tem feito, com o que Deus tem usado as nossas vidas, com aquilo que nós somos e quem somos. E agradecer a Deus por todas as coisas. Devemos agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um imperativo, é um chamado, é uma convocação a alegrar-se no Senhor. E nós precisamos sempre nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesse dia. E que você possa se lembrar de uma coisa: que você é um filho de Deus. Você é escolhido de Deus. Que Jesus Cristo deu a sua própria vida por você, por causa do amor que Ele, o Pai, tem por você. E que você venha a se alegrar no Senhor e reconheça as bondades, a misericórdia e também a riqueza que Deus tem te dado. Porque o Senhor é justo em todas as coisas. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que o Espírito Santo esteja guiando e dirigindo sempre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.